Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, demais deputados. Hoje é um dia, sem dúvida nenhuma, vai ser lembrado na história recente do Rio de Janeiro. Hoje é o dia onde 5 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado foram presos a partir da delação premiada de um 6º. Hoje é o dia onde a Polícia Federal esteve nessa casa, fazendo busca e apreensão na sala da presidência e no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani. Hoje também é o dia em que professores da rede estadual do município de Niterói foram barrados na coordenadoria regional quando foram protocolar alguns documentos. Hoje também foi o dia em que se discutiu aqui nessa casa um projeto de lei que surgiu a partir de uma discussão com produtores da cadeia do leite e que, ao tomar formato, veio ao plenário não trazendo um bacalhau, mas trazendo uma bacalhoada inteira. Era um projeto que buscava rever a política do FEF de revisão das isenções fiscais relacionadas à cadeia do leite para dar sobrevida para esse setor. E eis que vem, no novo projeto, encaminhado e modelado pelo líder do governo, também a revisão sobre automóveis usados e transporte coletivo intermunicipal. O que eu resgato esse conjunto de elementos? Porque a gente está diante de um governo do Estado que é governado, que é continuidade do governo anterior e do anterior. São mais de 10 anos de governo do PMDB e do mesmo grupo político e dos mesmos atores. Luiz Fernando Pezão foi vice de Cabral e secretário de Obras. Os expoentes do governo Cabral, aqui na Assembleia Legislativa, são hoje, novamente, os expoentes do governo Pezão. O resultado da passagem desse grupo político é uma queda de quase 50% no orçamento do Estado. O resultado é má gestão, mas o resultado é também má versação de dinheiro público. Obras superfaturadas, propina, favorecimentos privados. Cada vez mais isso vem à tona. E recentemente assistimos à devolução de 250 milhões de reais aos cofres públicos oriundos desses esquemas. Se 250 milhões foram recuperados, quanto se esvaiu pelo ralo? Isso porque boa parte do dinheiro que vem para os cofres públicos, resultado dessas operações, ou vem de arresto dos agentes políticos envolvidos, ou de multas dos agentes privados. Porque o ganho que os agentes privados têm, que as empreiteiras, por exemplo, do Maracanã têm, sobre uma obra que custou 1 bilhão e 300 milhões de reais, é difícil até de medir. Se o agente público ganhou uma propina de 1%, 3%, 5%, quanto o empreiteiro ganhou? Não tem como medir. O que nós sabemos é que o Estado do Rio de Janeiro está quebrado e que o governo, muitas vezes, continua agindo como se não tivesse responsabilidade sobre isso, se a responsabilidade fosse da população ou fosse dos servidores. Hoje, a coordenadoria da Secretaria de Educação de Niterói
fecha as portas para os professores, coloca um segurança que terminou envolvido numa situação de agressão com os professores, porque não é mais capaz de dialogar com os profissionais da educação e explicar por que está em curso o maior fechamento de escolas, de turmas, de turnos do nosso Estado nos últimos anos, deixando milhares de alunos sem assento nos bancos escolares e centenas de professores numa situação de insegurança funcional. Hoje, como se nada estivesse acontecendo, como se não fosse parte das investigações em curso, como se não fosse parte fundamental do buraco financeiro que o Estado do Rio de Janeiro se enfiou, ou melhor, foi enfiado pelo PMDB, se queria votar aqui nessa casa um projeto que dava novamente incentivos fiscais diferenciados para as empresas de ônibus. Logo hoje, que o presidente da FETranspor também foi conduzido coercitivamente para depor. Nós do PSOL queremos deixar muito claras nossas posições sobre isso. Nós defendemos as garantias individuais, os direitos de qualquer cidadão a responder pelo que é acusado. Defendemos isso com relação ao ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, mesmo tendo feito oposição a todos os seus mandatos. Defendemos isso com relação ao presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani. Defendemos isso com relação a todos. Adversários políticos, aliados ou ex-aliados. Mas nós não podemos tapar o sol com a peneira. Há um comprometimento sistêmico das instituições políticas do Estado do Rio de Janeiro com corrupção, com um modelo de gestão que está afundando o nosso Estado. A bancada do PSOL tem aqui nessa casa um pedido de CPI, um pedido de impeachment do governador, que estão paralisados na mesa da Assembleia Legislativa. Nós não podemos permitir que se confunda a defesa individual de um deputado, de um cidadão que tem todo o direito de se defender e a condução dos trabalhos dessa Casa Legislativa. Porque, caso contrário, nós não vamos contribuir para que prevaleça o interesse público, mas sim para que prevaleça ainda mais confusão. Nós do PSOL, hoje, soltamos uma nota defendendo claramente os seguintes pontos. Primeiro, que se mude o critério de escolha dos membros, dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Segundo, para que o Tribunal de Contas não seja paralisado, que os membros técnicos que hoje compõem a suplência do Conselho possam assumir provisoriamente. Inclusive, para concluir, senhora presidente, apresentamos um projeto de lei complementar nesse sentido, que hoje já está protocolado aqui na Casa. E defendemos que o presidente da Casa se afaste para que possa se defender como deputado e não como presidente da Alerj. Ainda não temos o teor das denúncias que decaem especificamente sobre ele, mas temos claro que o nível de comprometimento desse projeto político que está em curso é enorme e não pode ser confundido a defesa desse projeto com a condução dos trabalhos dessa Casa Legislativa. Para que a gente possa ter a preservação da Assembleia Legislativa e a garantia do pleno direito de defesa, a bancada do PSOL encaminhou essa posição.